Por favor, forneça um texto em português adaptado à cultura dos falantes da língua. A chuva caía forte naquela madrugada. Cada gota parecia anunciar um novo desafio para Diego, o caminhoneiro solitário que vivia a rotina das longas estradas do Brasil. Com os faróis do caminhão cortando a escuridão, ele enfrentava mais uma entrega em São Paulo, sem saber que sua vida mudaria de forma drástica. As ruas eram um mar de reflexos, e até mesmo as luzes da cidade pareciam se esconder atrás das nuvens pesadas. Enquanto dirigia, a inquietude o consumia. O som da chuva batendo no teto metálico do caminhão criava uma sinfonia angustiante, quase como se o mundo estivesse chorando. Cada curva revelava pedaços de uma metrópole doente, um cenário que ele tentava evitar. E logo, lá estava ela, a Cracolândia, um território marcado por uma realidade crua, que a sociedade tentava ignorar. Ele parou em um sinal, os olhos presos em uma jovem encostada na parede de um prédio desgastado. Ana. O rosto dela estava pálido, e a luz da rua iluminava suas olheiras profundas. A conexão foi instantânea. Havia algo nos olhos dela que o fez sentir um nó profundo na garganta. Um dilema nasceu dentro dele, ajudar ou se afastar. O instinto de protetor despertou, mas a insegurança o travava. Ainda não é sua vez de salvar ninguém, pensou. Mas a dor no coração não diminuía. Entretanto, sem saber, Ana guardava segredos que ligavam seus passados de maneira imprevisível. O mundo caótico dela espelhava a solidão que Diego carregava desde a perda de sua própria irmã. Um fantasma que o assombrava em cada cidade que passava. Enquanto a chuva transbordava, um grupo de homens apareceu na esquina, sussurrando e observando a jovem. A tensão no ar cresceu e Diego sentiu um frio na espinha. Não eram apenas figurinhas na noite, eram sombras que ameaçavam tomar de volta o pouco que Ana tinha. O medo se instalou. Ele não poderia ficar parado. Seria apenas um espectador ou se tornaria parte daquela história? Ana percebeu a presença dele. Seus olhos se encontraram e a desesperança parecia se dissipar, ainda que por um momento. Ela caminhou em direção ao caminhão. A hesitação misturada ao desejo de escapar. Diego, agora tomado pela urgência, decidiu que precisava agir. Ele a ajudaria, mesmo que isso significasse colocar sua própria vida em risco. Mas não sabia que a escolha dele abriria portas para um labirinto de segredos e traições. Um jogo mortal onde a vida e a morte cirandavam. Assim que deu a partida, o carro ecoou no silêncio da madrugada. Ele não via o que estava por vir, mas sentia que uma tempestade além da chuva se aproximava. As sirenes soaram ao longe, e uma nova reviravolta na história começava a se desenhar, trazendo uma sombra que ameaçava engolir tudo o que eles amavam. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Diego acelerou ao ouvir a sirene se aproximando. Seu coração batia acelerado. Ana olhou para ele com um misto de gratidão e medo. Mas naquele instante, o passado de Diego se interpôs entre eles. Ele tinha de agir rápido. Foi então que algo pesado e metálico chocou-se contra o caminhão, fazendo o veículo estremecer. Um homem apareceu na frente do caminhão, gritando, expressão de pânico no rosto. Diego teve apenas um segundo para pensar. Ele desviou e o caminhão deu uma guinada brusca, as rodas derrapando na pista. — O que aconteceu? — gritou Ana.
enquanto as luzes azuis dos policiais iluminavam a cena como um relâmpago. O homem que havia se jogado na frente do caminhão estava caindo. Mas não era uma vítima qualquer. Diego reconheceu a tatuagem no braço dele. Uma serpente enrolada em uma espada. Era um símbolo do tráfico da região. O pânico tomou conta de Diego. Ele sabia que estava em uma encruzilhada, entre ajudar uma desconhecida e se meter em problemas maiores do que já conhecia. Súbito, 2 homens surgiram da sombra, com expressões endurecidas. Diego percebeu que a situação estava se agravando. O homem da tatuagem, agora em pé, se virou para a gangue. "Deixem a menina, ela não é do seu mundo", gritou, e Ana parecia confusa, enquanto o outro trincava os dentes. "Ela é nossa propriedade." Diego ficou tenso. O que isso significava? Ana não era apenas uma jovem perdida. Havia um passado obscuro que se desenrolava diante dele, revelando segredos que ele nunca poderia imaginar, enquanto ela olhava para ele com um misto de esperança e desespero. "Ana, você está com eles?" perguntou, a dúvida como um veneno em suas palavras. Mas a resposta dela jamais veio. Um dos homens da gangue agarrou Ana pelo braço, puxando-a para longe. O instinto de proteção foi avassalador. Diego não pensou. Ele saltou do caminhão, o som da chuva misturando-se ao caos. "Solta ela!" gritou, avançando. No entanto, ao fazer isso, um poderoso impulso atravessou sua mente. 1 ano antes, em outra cidade, ele havia perdido sua irmã em circunstâncias semelhantes. Uma conexão quimérica estava ali, entre o passado e o presente, mas agora ele via muito mais do que apenas a dor da lembrança. Ele estava de fato esperando uma razão para agir. Mas então, algo inimaginável aconteceu. Ana se virou e, ao invés de se afastar, olhou nos olhos de Diego com uma intensidade quase dolorosa. "Você não entende, Diego. Eu sou a razão pela qual a sua irmã está morta." Silêncio. As palavras dela caíram como uma bomba. Diego sentiu como se a terra tivesse sido arrancada dos seus pés. A verdade se desfez diante dele, trazendo uma avalanche de emoções. O que isso significava? A mulher que ele estava tentando salvar poderia ser a chave de um passado que ele pensava estar enterrado. Com a mente em turbilhão, ele hesitou. O que ele sabia sobre ela, sobre si mesmo, e a decisão que ele estava prestes a tomar? O ruído dos motores e das sirenes ao fundo parecia uma sinfonia macabra, enquanto a realização do que estava em jogo pulsava como um tambor. Uma escolha precisava ser feita. Diego tinha que decidir se ele continuaria a lutar por Ana ou se permitiria que o passado o consumisse. Os olhos dela brilhavam com uma verdade que poderia mudar tudo, e o caos parecia se intensificar à sua volta. O tempo parou e a tempestade se formou, não apenas no céu, mas dentro de seus corações. O silêncio que se seguiu à revelação de Ana parecia cortar a atmosfera pesada como uma faca. Diego ficou paralisado, a mente girando como um redemoinho. O que ela disse? Pensou, sem conseguir processar aquelas palavras. O mundo ao redor parecia ter desacelerado. Os sons da chuva, as sirenes, até mesmo os gritos dos homens do tráfico estourando como balões furados na confusão. Ana olhava nos olhos dele, e seu olhar era um mar de dor e arrependimento. "Eu sou a razão pela qual a sua irmã está morta." O coração de Diego disparou. Imediatamente sua mente se lembrou da noite fatídica, da dor inimaginável que carregava. Não, como isso é possível? "Diego", os homens da gangue começaram a se mover, rodeando os dois como predadores. O tempo estava expirando. O instinto de proteção de Diego rugiu dentro dele. Um movimento rápido, ele se colocou entre Ana e a gangue. "Eu não vou deixar que toquem nela", gritou, a voz tremendo. Mas antes que pudesse articular um plano,
um estrondo intenso sacudiu a calçada. Um carro, vindo em alta velocidade, perdeu o controle e bateu em um poste próximo, enviando faíscas e pedaços de metal por todo lugar. A cena se transformou em um caos um instante. As luzes azuis das viaturas brilhavam ainda mais intensamente, refletindo o terror em seus rostos. Diego tomou a decisão instintiva de agir. Vem comigo, agora! Puxou Ana pelo braço e começou a correr. Mas um dos homens da gangue agarrou seu ombro. Era um aperto frio e forte, que fez Diego quase soltar Ana. Aonde vocês pensam que vão? O homem, com um olhar assassino, parecia pronto para atacar. A adrenalina pulsava nas veias de Diego. Deixa ela em paz. Ele deu um empurrão forte e o homem cambaleou para trás. Mas houve um instante de distração e no caos ele se virou para Ana novamente, esperando que ela estivesse segura. E então, a reviravolta. Ana, com um olhar que parecia desafiar o mundo, levantou a mão e algo branquíssimo emitiu um brilho intenso sob a luz da cidade. Chega! Gritou, a voz firme. Eu não sou uma prisioneira de vocês. A gangue hesitou, confusa. O objeto na mão dela começou a brilhar ainda mais, revelando-se como uma pequena arma, mas não uma arma qualquer. Era uma pistola. E antes que Diego pudesse processar, Ana disparou contra o chão. O eco da explosão reverberou na madrugada. Você está armada? Diego notou a frieza no olhar dela. Ana não era apenas uma vítima. Havia algo mais. O choque perfurou seu coração. Ela não era só a jovem perdida na Cracolândia. Era também uma sobrevivente. E a conexão que sentia era mais intricada do que pensava. Agora você sabe a verdade, disse Ana, a voz tremendo, mas decidida. Eu vim aqui para me vingar, Diego. A culpa pela morte da sua irmã não está só em mim, mas também neles. Os homens da gangue, agora apavorados, começaram a recuar, sua confiança abalada pela curva inesperada. Ela não é uma garota inocente. Cuidado! Um deles gritou, enquanto os outros olhavam ao redor, buscando uma saída. Diego estava em estado de choque. O que significava tudo aquilo? A mulher que ele estava tentando salvar tinha sua própria agenda, suas próprias feridas. Anseios de proteção se misturavam a sentimentos de traição. Assim que o silêncio assolou a cena, um novo som se aproximou. Motoqueiros apareceram pelo corredor de rua, acelerando em direção a eles. Eles estavam ali para ajudar ou ferir. Diego tentava discernir entre alianças e inimigos, mas tudo estava tão confuso. A única coisa clara era que a tempestade não era só externa. Ela estava dentro de todos. Ana, ele gritou, buscando respostas em seus olhos. O que vamos fazer agora? Mas Ana tinha um ar determinado, um brilho sombrio que refletia na névoa da madrugada. Isso é só o começo, Diego. Vamos descobrir a verdade juntos, ou morrer tentando. Com isso, a situação se intensificou. Diego estava prestes a mergulhar em um mundo de segredos mais profundo do que ele jamais imaginou. E a verdadeira natureza de quem eles eram seria revelada em um instante, por trás de cada curva da estrada que escolheriam percorrer agora. O tempo estava se esgotando, e a verdade estava prestes a explodir como uma bomba. Diego estava paralisado, encarando Ana, ainda tentando processar a realidade que acabara de ser revelada. A razão pela qual a sua irmã está morta. As palavras dela ecoavam na sua mente, como um tambor insistente. Ele não podia acreditar. O que ela estava dizendo? A chuva continuava a cair, como se a própria natureza estivesse chorando pelas verdades obscuras que estavam se desenrolando. Os homens da gangue hesitaram, mas logo recuperaram a postura.
A menina é nossa, e você se meteu em um problema, meu amigo. Um deles avançou, a expressão feroz, mas Diego se colocou entre eles e Ana, seu instinto de proteção pulsando com força. Eu não vou deixar que levem você, gritou, sem pensar nas consequências. A adrenalina pulsava nas veias de Diego. Ele olhou para Ana, buscando respostas. Como assim, Ana? O que você fez? A raiva, o medo, tudo se confundia dentro dele. Ana respirou fundo, o olhar firme. Eles estavam atrás de mim, Diego. Eu só queria escapar. Nesse momento, no entanto, algo realmente inesperado aconteceu. Um estrondo profundo, como um trovão, irrompeu da esquina. Diego virou a cabeça e viu um veículo negro, um SUV, vindo em alta velocidade. O carro deslizou, tomou a curva abruptamente e se aproximou deles. O que era aquilo? O horror tomou conta de sua mente. O carro freou e imediatamente a porta se abriu. Uma figura alta e enigmática surgiu de dentro. Uma sombra que parecia ter saído direto de um filme. Diego não reconhecia, mas a presença era inegavelmente ameaçadora. A pessoa olhou para a gangue e depois para Ana. Um sorriso malévolo surgindo no rosto. Olha só quem encontramos aqui. A pequena Ana. E com um novo amigo eu vejo. O coração de Diego disparou. Ele sentia que aquele encontro não era apenas uma coincidência. E Ana, ao ouvir aquela voz, palideceu e recuou, quase como se tivesse visto um fantasma. Micael, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu tremida. Mas o choque era palpável. Aquela figura era uma lembrança do passado de Ana, algo que ela tentava escapar. Eu disse que você não poderia fugir do seu destino. Agora, vamos resolver isso. E olha, seu novo protetor pode não conseguir te salvar dessa vez. O tom de Micael era provocativo. Ele avançou um passo e a gangue começou a se agitar, vendo uma nova jogada em cena. Diego sentiu um nó se apertar. Quem é ele, Ana? O que você fez com ele? O desespero em sua voz ecoava. A culpa não estava só em mim, disse ela, olhando para baixo. Micael, ele é o verdadeiro responsável. Eu só estava tentando sair. As palavras eram como lâminas afiadas, cortando a esperança que começava a nascer no peito de Diego. Saindo? Você não vai a lugar nenhum, querida. Micael riu, e um frio subiu pela espinha de Diego. Como assim? Ana não era apenas uma vítima. Havia uma rede de segredos e mentiras, e agora tudo desmoronava como um castelo de cartas. Você, Diego começou, o rosto quente de raiva e confusão. Mas antes que pudesse terminar, Micael ergueu o braço, exibindo uma arma diretamente em direção a eles. Vamos fazer isso do jeito certo. A menos que você queira ver o que acontece quando não se colabora. Ana estava paralisada, mas seus olhos brilhavam com algo que Diego não conseguia decifrar. Medo? Coragem? Você não entende, Micael. Eu não sou mais sua prisioneira, gritou ela com uma intensidade que reverberou no ar carregado de tensão. Os homens da gangue, que pareciam estar em recuperação, agora se viraram para Micael, incertos. A batalha entre os grupos se desenhava, e Diego sentia que uma tempestade estava prestes a eclodir. O que era verdade e o que era mentira? O que Ana realmente sabia? O silêncio foi afiado, e então, como se tudo estivesse em câmera lenta, Micael puxou o gatilho. O disparo ecoou, e em seguida houve um grito estridente que não sabia de onde vinha. O mundo ao redor parecia ruir, e Diego se jogou para a frente, sem pensar. Tudo explodiu em caos. O que seria o desfecho desse ciclo de traições e segredos? Uma única decisão mudaria tudo. E ele precisava escolher rápido. Mas de que lado estava Ana realmente? A reação da jovem escondia mais segredos do que imaginara. O destino deles estava prestes a dar uma nova guinada.
E no meio do caos, Diego se viu sem saber em quem mais poderia confiar. Diego estava paralisado, encarando Ana enquanto tentava processar a realidade que acabara de ser revelada, a razão pela qual a sua irmã está morta. As palavras dela ecoavam na sua mente, como um tambor insistente. Ele não podia acreditar o que ela estava dizendo. A chuva continuava a cair, como se a própria natureza estivesse chorando pelas verdades obscuras que estavam se desenrolando. Os homens da gangue hesitaram, mas logo recuperaram a postura. A menina é nossa, e você se meteu em um problema, meu amigo. Um deles avançou, a expressão feroz, mas Diego se pôs entre eles e Ana, seu instinto de proteção pulsando com força. Eu não vou deixar que levem você, gritou, sem pensar nas consequências. A adrenalina pulsava nas veias de Diego. Ele olhou para Ana, buscando respostas. Como assim, Ana? O que você fez? A raiva, o medo, tudo se confundia dentro dele. Ana respirou fundo, olhar firme. Eles estavam atrás de mim, Diego. Eu só queria escapar. Então, um barulho estrondoso invadiu o ambiente. Um carro negro, como um relâmpago, deslizou pela esquina, vindo rápido, muito rápido. O choque foi imediato. Sem aviso, o veículo atingiu um dos homens da gangue, fazendo-o voar como um boneco de pano. O ar se encheu de gritos e fumaça, e a confusão aumentou. Diego só teve tempo de se abaixar segurando Ana. Ele olhou bem para dentro do carro, que agora parava abruptamente. Foi então que uma figura bem conhecida surgiu da fumaça, e ele quase não conseguiu acreditar nos próprios olhos. Era Vinícius, seu melhor amigo da infância. O mesmo Vinícius que pensava ter deixado para trás quando a vida tomou outro rumo. Diego, eu vim te ajudar, gritou, enquanto saltava do carro. Ana levou a mão, a boca, seus olhos arregalados. Vinícius, o que você está fazendo aqui? Ele não teve tempo de responder. Os homens restantes da gangue estavam furiosos agora. Vocês vão pagar por isso, gritaram, prontos para atacar. A tensão era palpável. A luta era iminente. Diego, ainda aturdido com a presença do amigo, não sabia se devia confiar nele. Mas Vinícius já estava prontos para agir. Com um movimento rápido, ele sacou uma pistola. A cena passou a ficar ainda mais surreal. A galera que te persegue não é só uma gangue. Eles têm muito mais poder do que você imagina. Você não sabe em que está se metendo, Diego. As palavras dele eram desesperadas, cheias de significado. Ana, você sabia? Diego virou-se para ela, a raiva tomando conta. Você sabia que eles eram perigosos. Não era assim que eu planejava, Diego. Ah, culpa nem é só minha. Ana parecia menos desesperada e mais determinada agora. A tensão entre os três crescia. O que havia por trás daquela confusão toda parecia muito maior do que o que viam. Então, com um brilho nos olhos, Vinícius lançou uma bomba de fumaça. O ar encheu-se de névoa, escondendo as silhuetas e proporcionando a eles uma fuga temporária. Com os olhos ardendo, Diego percebeu que eles precisavam agir rápido. Ele segurou Ana pela mão. Vamos. Precisamos sair daqui. Enquanto corriam do caos, uma verdade cortante veio à tona. Você nunca deveria ter voltado. Diego gritou para Vinícius, sua voz ecoando na confusão. Por que você não me contou sobre a gangue, sobre tudo isso? Porque eu não sabia. Vinícius respondeu, ofegante. Eu precisei descobrir por conta própria. Mas antes que pudesse acabar, algo mais profundo surgiu. Quando eles alcançaram um beco sem saída, os olhos de Ana brilharam com uma mistura de medo e determinação. Você precisa saber a verdade, Diego. A razão pela qual a sua irmã está morta tem a ver com Vinícius. Ele não está aqui apenas para ajudar. Ele está aqui para me entregar.
A revelação paralisou Diego. A chuva agora parecia um manto pesado sobre eles, enquanto a verdade se desenrolava como um quebra-cabeça grotesco. O que ele achava que era apenas um resgate havia se transformado em um jogo mortal de lealdades e traições. Ana, não. Diego começou, mas a raiva e o desespero tomaram conta. Como você pôde? Apenas confie em mim. Ana gritou, sua voz cortada pela confusão e pela dor. As sirenes ecoaram mais uma vez, e o tempo estava se esgotando. Diego, sem saber em quem confiar, teve que decidir rápido. O que estava em jogo agora era mais do que apenas sua vida. Era sobre descobrir a verdade, e o que essa verdade realmente significava para todos eles. E enquanto a tempestade na noite nosso ensurdecia, o verdadeiro tormento começava a se formar em seus corações. Diego estava paralisado, encarando Ana enquanto tentava processar a realidade que acabara de ser revelada. A razão pela qual a sua irmã está morta. As palavras dela ecoavam na sua mente, como um tambor insistente. Ele não podia acreditar. O que ela estava dizendo? A chuva continuava a cair, como se a própria natureza estivesse chorando pelas verdades obscuras que estavam se desenrolando. Os homens da gangue hesitaram, mas logo recuperaram a postura. A menina é nossa, e você se meteu em um problema, meu amigo. Um deles avançou, a expressão feroz, mas Diego se pôs entre eles e Ana, seu instinto de proteção pulsando com força. Eu não vou deixar que levem você, gritou, sem pensar nas consequências. A adrenalina pulsava nas veias de Diego. Ele olhou para Ana, buscando respostas. Como assim, Ana? O que você fez? A raiva, o medo, tudo se confundia dentro dele. Ana respirou fundo, o olhar firme. Eles estavam atrás de mim, Diego. Eu só queria escapar. Então, um barulho estrondoso invadiu o ambiente. Um carro negro, como um relâmpago, deslizou pela esquina, vindo rápido, muito rápido. O choque foi imediato. Sem aviso, o veículo atingiu um dos homens da gangue, fazendo-o voar como um boneco de pano. O ar se encheu de gritos e fumaça, e a confusão aumentou. Diego só teve tempo de se abaixar, segurando Ana. Ele olhou bem para dentro do carro, que agora parava abruptamente. Foi então que uma figura bem conhecida surgiu da fumaça, e ele quase não conseguiu acreditar nos próprios olhos. Era Vinícius, seu melhor amigo da infância. O mesmo Vinícius que pensava ter deixado para trás quando a vida tomou outro rumo. Diego, eu vim te ajudar, gritou, enquanto saltava do carro. Ana levou a mão à boca, seus olhos arregalados. Vinícius, o que você está fazendo aqui? Ele não teve tempo de responder. Os homens restantes da gangue estavam furiosos agora. Vocês vão pagar por isso, gritaram, prontos para atacar. A tensão era palpável. A luta era iminente. Diego, ainda aturdido com a presença do amigo, não sabia se devia confiar nele. Mas Vinícius já estava pronto para agir. Com um movimento rápido, ele sacou uma pistola. A cena passou a ficar ainda mais surreal. A galera que te persegue não é só uma gangue. Eles têm muito mais poder do que você imagina. Você não sabe em que está se metendo, Diego. As palavras dele eram desesperadas, cheias de significado. Ana, você sabia? Diego virou-se para ela, a raiva tomando conta. Você sabia que eles eram perigosos? Não era assim que eu planejava, Diego. A culpa não é só minha. Ana parecia menos desesperada e mais determinada agora. A tensão entre os três crescia. O que havia por trás daquela confusão toda parecia muito maior do que o que viam. Então, com um brilho nos olhos, Vinícius lançou uma bomba de fumaça. O ar encheu-se de névoa, escondendo as silhuetas e proporcionando a eles uma fuga temporária. Com os olhos ardendo, Diego percebeu que eles precisavam agir rápido. Ele segurou Ana pela mão. Vamos, precisamos sair daqui.
Enquanto corriam do caos, uma verdade cortante veio à tona. Você nunca deveria ter voltado. Diego gritou para Vinícius, sua voz ecoando na confusão. Por que você não me contou sobre a gangue, sobre tudo isso? Porque eu não sabia, Vinícius respondeu, ofegante. Eu precisei descobrir por conta própria. Mas antes que pudesse acabar, algo mais profundo surgiu. Quando eles alcançaram um beco sem saída, os olhos de Ana brilharam com uma mistura de medo e determinação. Você precisa saber a verdade, Diego. A razão pela qual a sua irmã está morta tem a ver com Vinícius. Ele não está aqui apenas para ajudar. Ele está aqui para me entregar. A revelação paralisou Diego. A chuva agora parecia um manto pesado sobre eles, enquanto a verdade se desenrolava como um quebra-cabeça grotesco. O que ele achava que era apenas um resgate havia se transformado em um jogo mortal de lealdades e traições. Ana, não. Diego começou, o rosto quente de raiva e confusão. Como você pôde? Apenas confie em mim, Ana gritou, sua voz cortada pela confusão e pela dor. As sirenes ecoaram mais uma vez, e o tempo estava se esgotando. Diego, sem saber em quem confiar, teve que decidir rápido. O que estava em jogo agora era mais do que apenas sua vida. Era sobre descobrir a verdade e o que essa verdade realmente significava para todos eles. E enquanto a tempestade na noite soprava, o verdadeiro tormento começava a se formar em seus corações. Então, antes que pudesse tomar qualquer iniciativa, algo inesperado aconteceu. Da escuridão do beco, uma luz ofuscante iluminou o espaço. Era um furgão preto que estacionou ao lado deles, e a porta lateral abriu com um estalo. No banco de trás, uma figura alta e imponente apareceu. Era uma mulher, cabelos longos e fios prateados que brilhavam na luz. Vamos, Ana. O tempo está se esgotando. Diego sentiu um fio na espinha. Quem é você? Perguntou, mas a mulher ignora sua presença, fitando Ana com uma urgência que ela não poderia ignorar. Ana, você sabe o que precisa fazer. A voz dela era suave, mas impositiva. O olhar de Ana flutuou entre Diego e a mulher, uma luta interna clara em seu rosto. Você está com ela? Diego perguntou, confuso. Como assim? Ele tinha certeza de que conhecia Ana, mas ali, naquele momento, tudo parecia distorcido. Não, Ana, você não pode ir com ela. Diego começou a protestar, o coração disparando, enquanto a mulher estendia a mão. Ana hesitou. Os olhos se encheram de lágrimas. Você não entende, Diego. Ela pode nos salvar. A verdade está com ela. E naquele instante, a revelação se abateu sobre Diego como um raio. A conexão da mulher com Ana era mais profunda do que ele imaginara. O que mais ele não sabia? Enquanto Ana se aproximava, o mundo ao redor parecia girar. Isto não é apenas sobre você ou sobre mim. É sobre tudo o que aconteceu. Ana gritou, e o desespero em sua voz ecoava em toda a noite. O que significava tudo isso? Diego ficou em choque, a dúvida se entranhando em seu ser. Ele não sabia mais em quem confiar. A tempestade dentro dele se intensificava, e a única coisa que restava era a certeza de que a verdade, qualquer que fosse, estava prestes a desmoronar sobre eles. Diego estava paralisado, encarando Ana enquanto tentava processar a realidade que acabara de ser revelada. A razão pela qual a sua irmã está morta. As palavras dela ecoavam na sua mente, como um tambor insistente. Ele não podia acreditar. O que ela estava dizendo? A chuva continuava a cair, como se a própria natureza estivesse chorando pelas verdades obscuras que estavam se desenrolando. Os homens da gangue hesitaram, mas logo recuperaram a postura. A menina é nossa e você se meteu em um problema, meu amigo. Um deles avançou, a expressão feroz, mas Diego se pôs entre eles e Ana, seu instinto de proteção pulsando com força. Eu não vou deixar que levem você, gritou, sem pensar nas consequências. A adrenalina pulsava nas veias de Diego. Ele olhou para Ana, buscando respostas. Como assim, Ana?
O que você fez? A raiva, o medo, tudo se confundia dentro dele. Ana respirou fundo, o olhar firme. Eles estavam atrás de mim, Diego. Eu só queria escapar. Então, um barulho estrondoso invadiu o ambiente. Um carro negro, como um relâmpago, deslizou pela esquina, vindo rápido, muito rápido. O choque foi imediato. Sem aviso, o veículo atingiu um dos homens da gangue, fazendo-o voar como um boneco de pano. O ar se encheu de gritos e fumaça, e a confusão aumentou. Diego só teve tempo de se abaixar, segurando Ana. Ele olhou bem para dentro do carro, que agora parava abruptamente. Foi então que uma figura bem conhecida surgiu da fumaça, e ele quase não conseguiu acreditar nos próprios olhos. Era Vinícius, seu melhor amigo da infância. O mesmo Vinícius que pensava ter deixado para trás quando a vida tomou outro rumo. Diego, eu vim te ajudar, gritou, enquanto saltava do carro. Ana levou a mão à boca, seus olhos arregalados. Vinícius, o que você está fazendo aqui? Ele não teve tempo de responder. Os homens restantes da gangue estavam furiosos agora. Vocês vão pagar por isso, gritaram, prontos para atacar. A tensão era palpável. A luta era iminente. Diego, ainda aturdido com a presença do amigo, não sabia se devia confiar nele. Mas Vinícius já estava pronto para agir. Com um movimento rápido, ele sacou uma pistola. A cena passou a ficar ainda mais surreal. A galera que te persegue não é só uma gangue. Eles têm muito mais poder do que você imagina. Você não sabe em quem está se metendo, Diego. As palavras dele eram desesperadas, cheias de significado. Ana, você sabia? Diego virou-se para ela, a raiva tomando conta. Você sabia que eles eram perigosos. Não era assim que eu planejava, Diego. A culpa não é só minha. Ana parecia menos desesperada e mais determinada agora. A tensão entre os três crescia e o que havia por trás daquela confusão toda parecia muito maior do que o que viam. Então, com um brilho nos olhos, Vinícius lançou uma bomba de fumaça. O ar encheu-se de névoa, escondendo as silhuetas e proporcionando a eles uma fuga temporária. Com os olhos ardendo, Diego percebeu que eles precisavam agir rápido. Ele segurou Ana pela mão. Vamos, precisamos sair daqui. Enquanto corriam do caos, uma verdade cortante veio à tona. Você nunca deveria ter voltado. Diego gritou para Vinícius, sua voz ecoando na confusão. Por que você não me contou sobre a gangue, sobre tudo isso? Porque eu não sabia, Vinícius respondeu ofegante. Eu precisei descobrir por conta própria. Mas antes que pudesse acabar, algo mais profundo surgiu. Quando eles alcançaram um beco sem saída, os olhos de Ana brilharam com uma mistura de medo e determinação. Você precisa saber a verdade, Diego. A razão pela qual a sua irmã está morta tem a ver com Vinícius. Ele não está aqui apenas para ajudar. Ele está aqui para me entregar. A revelação paralisou Diego. A chuva agora parecia um manto pesado sobre eles, enquanto a verdade se desenrolava como um quebra-cabeça grotesco. O que ele achava que era apenas um resgate havia se transformado em um jogo mortal de lealdades e traições. Ana, Diego começou, o rosto quente de raiva e confusão. Como você pôde? As palavras saíram com dificuldade, a realidade batendo como um soco no estômago. Apenas confie em mim, Ana gritou, sua voz cortada pela confusão e pela dor. Você está falando sério? Você acha que eu posso confiar nele? Questionou Diego, o olhar fixo em Vinícius, que se tornava cada vez mais problemático. Eu sei o que parece, mas você não tem ideia do que está acontecendo. A verdade está muito além do que você imagina. Vinícius parecia desesperado ao falar,
Mas as palavras falhavam em trazer conforto. Sobrecarregado, Diego deu um passo em direção a Ana. E então, algo inesperado aconteceria. A mulher, aquela que havia aparecido do nada, que os observava silenciosamente, deu um passo à frente. Eu sou a razão de tudo isso. Eu sou a verdadeira responsável pela morte da sua irmã, Diego. O ar parou. As palavras dela cortaram o silêncio como uma faca afiada. O quê? Diego, chocado, virou-se para ela. A chuva caída sobre ele se misturou com lágrimas que agora começavam a se formar. Não, você não pode ser. Um dia vou. Ana é presa em algo muito maior, algo que começou muito antes de vocês. Ela gesticulou como se o destino de todos estivesse amarrado. O que você quer dizer com isso? Ana interrompeu, uma fúria se misturando com a confusão. Eu estava a apenas um passo de você, até que você escapou. A mulher fixou os olhos nela. Eu não poderia deixar você fugir para jogar tudo ao ar. E agora, Diego, eu tenho o poder de decidir quem vive e quem morre. Diego sentiu seu estômago se revirar. A conexão que ele buscava se desfazia em mentiras, e tudo que acreditava conhecê-la agora virava cinzas. Então tudo isso era um jogo para você? Um jogo? Não, querido. Era a única chance de manter tudo seguro. A culpa, não, é apenas de Ana. É sobre sua família. E eu estarei sempre um passo à frente. A mulher deu um passo à frente, a fúria escorrendo de suas palavras. No meio daquela tempestade de revelações, o tempo parecia parar. A verdade estava diante dele, cruenta e destroçada. A escolha que ele teria que fazer entre continuar a lutar ao lado de alguém que ele amava ou enfrentar a mulher que havia destruído suas vidas. A tempestade não era apenas externa. Algo muito mais sombrio estava crescendo dentro dele. E com isso, a situação se tornou insustentável. Um brilho de esperança na escuridão se apagou rapidamente. E Diego, de repente, percebeu que, assim como a vida, tudo estava prestes a se transformar mais uma vez. O que tudo isso significava? A questão pairava no ar, e o que ele faria em seguida? Tornaria a escolha mais difícil de sua vida. Diego estava paralisado, encarando Ana, enquanto tentava processar a realidade que acabara de ser revelada. A tempestade ao redor deles parecia um presságio do caos que estava por vir. Ele olhou para a mulher enigmática, sentindo seu coração acelerar. Então você realmente matou minha irmã? Foi você que a destruiu? Ele murmurou, a voz embargada pela dor. Mas antes que a mulher pudesse responder, um estrondo irrompeu das sombras. Um grupo de homens surgiu do beco, armas em punho, e a tensão no ar transbordou. Os gritos se misturaram ao barulho da chuva, enquanto as câmaras de flash de um noticiário próximo começaram a se acender. A cena estava se tornando um espetáculo, mas Diego não pensava nisso. Ele precisava proteger Ana. Vá, ele gritou, puxando-a pela mão, mas ela hesitou. O olhar dela se fixou na mulher que, agora, parecia sintetizar todo o horror que o cercava. A culpa não é minha, a mulher gritou, com a voz tremendo. Eu só fiz o que precisava ser feito. Mas Ana não queria ouvir. Uma fúria intensa tomou conta dela e seus olhos brilharam com um fogo inesperado. Você não entende. Eu tinha que fazer isso para me salvar. Ana respondeu, as palavras como lâminas afiadas cortando o ar. O desespero e a determinação de cada um pareciam dançar no espaço entre eles. Então, em um movimento rápido e inesperado, a mulher avançou, e uma frase cortante explodiu no ar. Ana, você é muito mais do que você imagina. Você não sabe quem você realmente é. O silêncio que se seguiu era palpável. Algo na voz dela fez o coração de Diego parar. O que você quer dizer com isso? Ana perguntou, a insegurança substituindo a raiva. Os homens da gangue pararam,
observando a cena com um interesse renovado. Algo grande estava prestes a acontecer. A mulher então apontou para Ana. Você é a chave. Sua irmã não morreu por acaso. Ela se sacrificou para te proteger. E agora você precisa decidir. Vai ficar aqui com o passado ou lutar por um futuro que está ao seu alcance? Nesse momento, uma luz forte iluminou a rua. Um veículo avançou, e Diego viu que não era qualquer carro. O emblema era reconhecível demais. Era da polícia. Eles estão chegando, ele gritou, o desespero crescendo em seu peito. A mulher parecia ter a mesma reação que ele. Saia daqui, Ana! Rápido! Diego puxou-a, mas algo dentro dela ainda mantinha parada. A mulher avançou e, como um reflexo de sua determinação, gritou: Você precisa entender, Ana. Você não é só uma vítima. Lute. E no instante seguinte, num movimento cinematográfico, Ana tomou uma decisão. Com um grito cheio de emoção, ela tomou a arma que tinha na mão e, na mesma fração de segundo que Diego a viu, tudo explodiu em caos. O barulho da explosão reverberou, o som rasgando o ar. O tempo pareceu parar. Diego, em estado de choque, virou-se e viu que o carro da polícia tinha chegado em cheio. Mas não era um carro comum. Ele estava pintado de maneira estranha, e quando as portas se abriram, duas figuras saíram. Seus rostos eram conhecidos, da TV, de vídeos de entrevistas. Eram agentes secretos, não policiais normais. O que está acontecendo? Gritou Diego, enquanto um deles apontou para Ana. Você não entende? Você tem que parar isso. Agora, o coração de Diego disparava. Ana, o que você fez? Sua voz ecoava na escuridão, enquanto as palavras tentavam romper a confusão. Você não sabe quantos segredos estão escondidos. Ela gritou, a determinação ardendo em seus olhos. A tempestade agora era interna. Segredos que poderiam mudar tudo estavam prestes a desmoronar. As explosões de mágoa e revelações no ar eram tão intensas que a linha entre amigo e inimigo se tornava indistinta. Diego olhou para Ana, vendo as diferentes facetas dela, e sentiu o nó se apertar na garganta. A verdade estava ao seu alcance. Mas seria uma verdade que ele realmente queria descobrir? E a mulher estava certa. Quem era Ana, afinal? A figura de autoridade ficou entre eles, e a tensão era insuportável. Então, um grito cortou o ar, seguido de um som alto, tiros, e tudo desmoronou em um turbilhão de caos e desespero. E assim, a verdade estourou como um bombardeio. A vida deles nunca mais seria a mesma. Diego estava paralisado, encarando Ana enquanto tentava processar a realidade que acabara de ser revelada. A tempestade ao redor deles parecia um presságio do caos que estava por vir. Ele olhou para a mulher enigmática, sentindo seu coração acelerar. Então você realmente matou minha irmã? Foi você que a destruiu? Ele murmurou, a voz embargada pela dor. Mas antes que a mulher pudesse responder, um estrondo irrompeu das sombras. Um grupo de homens surgiu do beco, armas em punho, e a tensão no ar transbordou. Os gritos se misturaram ao barulho da chuva, enquanto as câmaras de flash de um noticiário próximo começaram a se acender. A cena estava se tornando um espetáculo. Mas Diego não pensava nisso. Ele precisava proteger Ana. Vá! Ele gritou, puxando-a pela mão, mas ela hesitou. O olhar dela se fixou na mulher, que agora parecia sintetizar todo o horror que o cercava. A culpa não é minha, a mulher gritou, com a voz tremendo. Eu só fiz o que precisava ser feito. Mas Ana não queria ouvir. Uma fúria intensa tomou conta dela, e seus olhos brilharam com um fogo inesperado. Você não entende. Eu tinha que fazer isso para me salvar. Ana respondeu, as palavras como lâminas afiadas, cortando o ar. O desespero e a determinação de cada um pareciam dançar no espaço entre eles. Então, em um movimento rápido e inesperado, a mulher avançou e uma frase cortante explodiu no ar. Ana, você é muito mais do que você imagina. Você não sabe quem você realmente é. O silêncio que se seguiu era palpável.
Algo na voz dela fez o coração de Diego parar. O que você quer dizer com isso? Ana perguntou, a insegurança substituindo a raiva. Os homens da gangue pararam, observando a cena com um interesse renovado. Algo grande estava prestes a acontecer. A mulher então apontou para Ana. Você é a chave. Sua irmã não morreu por acaso. Ela se sacrificou para te proteger. E agora você precisa decidir. Vai ficar aqui com o passado ou lutar por um futuro que está ao seu alcance? Nesse momento, uma luz forte iluminou a rua. Um veículo avançou, e Diego viu que não era qualquer carro. O emblema era reconhecível demais. Era da polícia. Eles estão chegando, ele gritou, o desespero crescendo em seu peito. A mulher parecia ter a mesma reação que ele. Saia daqui, Ana. Rápido. Diego puxou-a. Mas algo dentro dela ainda a mantinha parada. A mulher avançou e, como um reflexo de sua determinação, gritou: Você precisa entender, Ana. Você não é só uma vítima. Lute. E no instante seguinte, num movimento cinematográfico, Ana tomou uma decisão. Com um grito cheio de emoção, ela tomou a arma que tinha na mão e, na mesma fração de segundo que Diego a viu, tudo explodiu em caos. O barulho da explosão reverberou, o som rasgando o ar. O tempo pareceu parar. Em estado de choque, virou-se e viu que o carro da polícia tinha chegado em cheio. Mas não era um carro comum. Ele estava pintado de maneira estranha, e quando as portas se abriram, duas figuras saíram. Seus rostos eram conhecidos, da TV, de vídeos de entrevistas, eram agentes secretos, não policiais normais. O que está acontecendo? Gritou Diego, enquanto um deles apontou para Ana. Você não entende? Você tem que parar isso agora! O coração de Diego disparava. Ana, o que você fez? Sua voz ecoava na escuridão, enquanto as palavras tentavam romper a confusão. Você não sabe quantos segredos estão escondidos. Ela gritou, a determinação ardendo em seus olhos. A tempestade agora era interna. Segredos que poderiam mudar tudo estavam prestes a desmoronar. As explosões de mágoa e revelações no ar eram tão intensas que a linha entre amigo e inimigo se tornava indistinta. Diego olhou para Ana, vendo as diferentes facetas dela, e sentiu o nó se apertar na garganta. A verdade estava ao seu alcance, mas seria uma verdade que ele realmente queria descobrir? E a mulher estava certa. Quem era Ana, afinal? A figura de autoridade ficou entre eles, e a tensão era insuportável. Então, um grito cortou o ar, seguido de um som alto, tiros, e tudo desmoronou em um turbilhão de caos e desespero. Diego se lançou para o lado, tentando alcançar Ana, mas ao olhar para trás, ele viu a mulher se transformar em fumaça, desaparecendo lentamente, como se nunca tivesse existido. Seu instinto gritou um alerta. Ana, cuidado! Mas foi tarde demais. Uma sombra se lançou sobre ela. Um dos homens da gangue, prontamente escondido nas sombras, acertou um golpe certeiro. O corpo de Ana caiu. O impacto do golpe sendo real e doloroso. O tempo congelou novamente. Diego gritou, não! E a cena se desdobrou em um cruel balé de violência. A adrenalina disparou, e suas pernas finalmente obedeceram. Ele correu, mas a forma como o mundo girava em torno de si era insuportável. Ao chegar perto de Ana, ele se ajoelhou, a chuva caindo como uma chuva de lágrimas sobre eles. Ana, não! O desespero tomou conta. O que ele deveria fazer? E então, ele viu. O olhar vazio dela se tornava gradualmente focado, e num último suspiro, ela murmurou. Diego, a verdade, você precisa saber. Então, um eco distante ressoou. O chão tremeu, e de repente, um grupo de homens enormes, com uniformes camuflados, surgiu da névoa e cercou Diego. Eram os últimos a chegar. Ele se viu cercado entre a gangue e esses novos intrusos, tudo virando um campo de batalha. Deixe de lado a garota. O que você está fazendo aqui não é da sua conta.
Um deles gritou, e a tensão explodiu, como um estopim queimando até o fim. Diego se virou para Ana, esperando um último vislumbre dela, enquanto o tempo parecia se arrastar. A verdade estava prestes a sair de seus lábios, e ela tinha algo que deveria ter dito antes de tudo se tornar um pesadelo. Mas o que ele percebeu no instante seguinte foi que tudo o que estava acontecendo ali, toda a dor, toda a revelação, um plano muito maior estava se revelando, um plano cujo personagem principal ele nem sabia que fazia parte, uma reviravolta aterradora. Neste momento, com um único som ensurdecedor, uma explosão surgiu à sua esquerda, jogando tudo pelo ar, e no meio de toda a fumaça, uma figura emergiu, e Diego reconheceu o rosto. Era seu pai. E a verdade final estourou com força, fazendo com que tudo ao seu redor começasse a girar novamente, enquanto o chão desse pesadelo se tornava o seu novo lar. A pergunta se formou em sua mente. O que diabos estava acontecendo? Diego estava paralisado, encarando Ana enquanto tentava processar a realidade que acabara de ser revelada. A tempestade ao redor deles parecia um presságio do caos que estava por vir. Ele olhou para a mulher enigmática, sentindo seu coração acelerar. Então você realmente matou minha irmã? Foi você que a destruiu? Ele murmurou, a voz embargada pela dor. Mas antes que a mulher pudesse responder, um estrondo irrompeu das sombras. Um grupo de homens surgiu do beco, armas em punho, e a tensão no ar transbordou. Os gritos se misturaram ao barulho da chuva, enquanto as câmeras de flashes de um noticiário próximo começavam a se acender. A cena estava se tornando um espetáculo, mas Diego não pensava nisso. Ele precisava proteger Ana. Vá! Ele gritou, puxando-a pela mão. Mas ela hesitou. O olhar dela se fixou na mulher que agora parecia sintetizar todo o horror que o cercava. A culpa não é minha, a mulher gritou com a voz tremendo. Eu só fiz o que precisava ser feito. Mas Ana não queria ouvir. Uma fúria intensa tomou conta dela, e seus olhos brilharam com um fogo inesperado. Você não entende. Eu tinha que fazer isso para me salvar. Ana respondeu, as palavras como lâminas afiadas cortando o ar. O desespero e a determinação de cada um pareciam dançar no espaço entre eles. Então, em um movimento rápido e inesperado, a mulher avançou, e uma frase cortante explodiu no ar. Ana, você é muito mais do que você imagina. Você não sabe quem você realmente é. O silêncio que se seguiu era palpável. Algo na voz dela fez o coração de Diego parar. O que você quer dizer com isso? Ana perguntou. A insegurança substituindo a raiva. Os homens da gangue pararam, observando a cena com um interesse renovado. Algo grande estava prestes a acontecer. A mulher então apontou para Ana. Você é a chave. Sua irmã não morreu por acaso. Ela se sacrificou para te proteger. E agora você precisa decidir. Vai ficar aqui com o passado ou lutar por um futuro que está ao seu alcance? Nesse momento, uma luz forte iluminou a rua. Um veículo avançou e Diego viu que não era qualquer carro. O emblema era reconhecível demais. Era da polícia. Eles estão chegando, ele gritou, o desespero crescendo em seu peito. A mulher parecia ter a mesma reação que ele. Saia daqui, Ana. Rápido. Diego puxou-a, mas algo dentro dela ainda a mantinha parada. A mulher avançou e, como um reflexo de sua determinação, gritou. Você precisa entender, Ana. Você não é só uma vítima. Lute. E no instante seguinte, num movimento cinematográfico, Ana tomou uma decisão. Com um grito cheio de emoção, ela tomou a arma que tinha na mão e, na mesma fração de segundo que Diego a viu, tudo explodiu em caos. O barulho da explosão reverberou, o som rasgando o ar. O tempo pareceu parar. Diego, em estado de choque, virou-se e viu que o carro da polícia tinha chegado em cheio. Mas não era um carro comum.
Ele estava pintado de maneira estranha, e quando as portas se abriram, duas figuras saíram. Seus rostos eram conhecidos. Da TV, de vídeos de entrevistas. Eram agentes secretos, não policiais normais. "O que está acontecendo?" gritou Diego, enquanto um deles apontou para Ana. "Você não entende? Você tem que parar isso agora." O coração de Diego disparava. "Ana, o que você fez?" Sua voz ecoava na escuridão, enquanto as palavras tentavam romper a confusão. "Você não sabe quantos segredos estão escondidos," ela gritou, a determinação ardendo em seus olhos. A tempestade agora era interna. Segredos que poderiam mudar tudo estavam prestes a desmoronar. As explosões de mágoa e revelações no ar eram tão intensas que a linha entre amigo e inimigo se tornava indistinta. Diego olhou para Ana, vendo as diferentes facetas dela, e sentiu um nó se apertar na garganta. A verdade estava ao seu alcance, mas seria uma verdade que ele realmente queria descobrir? E a mulher estava certa. Quem era Ana, afinal? A figura de autoridade ficou entre eles, e a tensão era insuportável. Então, um grito cortou o ar, seguido de um som alto, tiros, e tudo desmoronou em um turbilhão de caos e desespero. E quando a poeira assentar, o mundo deles estaria transformado. Os laços que os uniam estavam prestes a ser confrontados, e cada escolha poderia ser fatal. O que viria a seguir era uma questionante dança entre a verdade e a traição. Um silêncio pesado tomou conta, enquanto Diego olhava para Ana. Eles estavam juntos, mas separados por segredos e decisões não ditas. As luzes da cidade piscavam como se refletissem a instabilidade que sentiam, uma linha tênue entre o que era e o que poderia ser. "Ana", murmurou Diego. Mas antes que pudesse terminar, a mulher misteriosa deu um passo à frente, agora mais calma e serena. "Vocês têm um destino a cumprir, mas precisam decidir juntos. O passado ainda pode lhes dar a força para mudar o futuro." A espiral de incertezas continuava a girar dentro de Diego. Ele precisava escolher. O que eles iriam fazer a seguir? A chave estava em suas mãos. Um abrir de portas para um mundo novo ou um fim trágico e silencioso. O futuro esperava. Mas qual caminho eles tomariam? E a verdade, qual seria o valor para cada um deles? E aqui está. A história chega ao fim, mas não apenas um fim. É um novo começo. Uma reviravolta que nos leva a refletir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo e mostre seu apoio, pois só os verdadeiros fãs compreendem a importância de fortalecer nossa comunidade.